uma parte de mim. Já não é mais só aquilo. Agora tem uma parte de mim dentro dele. E tem uma parte dele dentro de mim. Olha, o trabalho humaniza as pessoas. E através do trabalho, nós humanizamos também as coisas. Quer dizer, esse relógio que eu estou trazendo aqui tem uma parte de mim. Eu ganhei dos meus pais em 1979, né? Faz 30 anos, mesmo relógio que eu uso, né? Então, a minha mãe já morreu, estava viva na época que me deu. Então, eu conservo ele. Quer dizer, nesse relógio tem uma parte de mim. Né? Nós humanizamos as coisas. Então, as coisas têm um valor diferente para a gente. E a gente começa a ter um valor diferente por causa do trabalho que nós fazemos. Né? Quer falar? Tem uma coisa que me incomoda, né? Que é a diferença entre suprir a necessidade e, além disso, por exemplo, prazer, adequar a natureza. Isso não é, acho que o ser humano ultrapassou o desejo de suprir a necessidade. Ele tem outras... Ele quer prazer, ele quer conforto, e aí vai mudando isso de ser humano para ser humano. Outras necessidades também, né? Pois é, olha, tem uma fábula da formiga e da cigarra, conhece, né? Pois é, quem é que tem a razão? A cigarra ou a formiga? Os dois, vão ficar no meio termo, né? Pois é, olha só, o que a formiga faz? Trabalha, trabalha, trabalha. E a cigarra? Canta, vive no ócio, não é isso? Olha só, vive no ócio, né? Agora, o trabalho que a formiga faz é um negócio. O que é negócio? Do ócio. Negação do prazer, do lazer. Deus fez o mundo em quantos dias? 7. 7 dias, 7 ou 6? O sétimo não conta. Olha só, vocês não estão lendo a Bíblia, né? A Bíblia fala o seguinte: Deus, fez o mundo, o primeiro dia, segundo dia, e o sétimo dia, Deus santificou. Olha só, dos 7 dias da criação, o mais importante, o santo, o sagrado, aquele dia especial qual que é? O sétimo. Por quê? Porque nós fomos feitos para o sábado. Só que a nossa sociedade capitalista diz que nós temos o quê? Que fazer sempre negócios, negar o ócio. Então, negação do ócio, Nunca mais ensinem assim para os seus filhos, para os netos, a lenda da formiga e da cigarra. Bem, então olha, juntando aqui, para a gente poder encerrar, concluir essa primeira parte, Foi metade do que eu pensei, sabe? Mas não tem problema. Primeiro, quem é que trabalha? Só o ser humano. Os outros animais, estão a serviço da pessoa humana. Trabalho é só o ser humano. Então, o que nos faz humanos é o trabalho. Diferente do Descartes. Descartes dizia o quê? Descartes dizia que penso, logo existo. Quer dizer, o que faz o ser humano é o pensamento. Quer dizer, quem não pensa não existe. Uma criança recém-nascida que faz muitas coisas por instinto, não está pensando. Ela não existe. Então, Descartes não tem muita... Quer dizer, quando uma mãe vê o seu filho, sua filha, passando um perigo fatal, vai cair, um carro vai passar por cima, ela se joga na frente do carro por instinto, não para pensar no risco que ela vai... Porque se parasse, ela podia até não ir, mas ela vai... Quer dizer, ela não está... Esse gesto de mãe não existe. Então, quer dizer, o que nos faz humanos não é o pensamento, não é a razão, mas é o trabalho, a nossa complementação naquela obra que Deus criou. A nossa parte. Deus chama a gente para participar da sua criação. Segundo,
existe o trabalho direto, né? Que é o trabalho produtivo. É essa transformação concreta nas coisas que vai então criar instrumentos para tornar a nossa vida cada vez melhor, né? Isso a gente chama de trabalho direto. Agora, existem os trabalhos auxiliares, que são as forças, os outros tipos de atividades, que têm como objetivo o quê? Facilitar ou, né, qualificar, manter, né, conservar aquele trabalho direto. Então, todos esses serviços, né, então, banco, né, prefeitura, o governo, né, que mais, né, a saúde, a educação, tudo isso daí foi criado para quê? Não é olhando para a pessoa humana, né? Foi criado para manter o trabalho ali produtivo, direto. Tá? É só a gente olhar, numa cidade só tem essas coisas quando o quê? Chega uma empresa, uma indústria, começa a produzir diretamente, né, a mercadoria, aí começa a aparecer essas coisas. Se não tem empresa, não tem nada disso, né? Bom, o trabalho, como é humanizador, humanizante, não combina com o capitalismo. Então, o que o capitalismo fez? O que o sistema fez? Transformou o trabalho em exploração. É a norma, né? Trabalho como exploração e não mais como humanizante. Por isso que muita gente, muitos jovens, fazem faculdade sonhando, né, na profissão que vai ter, chega no mercado de trabalho, o que vai fazer? Outras coisas que não queria. Vai fazer mal feito, vai ficar estressado, vai morrer mais cedo, tá? Então, o trabalho, ele serviu agora como opressão, como exploração. Por isso que é sofrido, é sacrifício, tá? Bem, nesse trabalho exploração dentro da fábrica, tá? Na sociedade pegou outro nome. Na política, a exploração se chama opressão. Então, aquela relação de exploração dentro de uma indústria, do patrão com o trabalhador, na sociedade tem o seu reflexo ou, né, o seu resultado direto, que é então a exploração. A exploração, né, do capital sobre o trabalho. A relação, né, de opressão, né, da classe dominante sobre a classe trabalhadora. Tá? Então, a relação de trabalho no capitalismo, como o capitalismo, né, se tornou um sistema para organizar a sociedade, acabou então trazendo as suas consequências diretas. Tá? Então, a opressão que a gente vive na sociedade tem a sua relação direta com a relação de exploração no trabalho. Por isso que, cada vez mais, o trabalho é visto como uma fonte de opressão. Ninguém é para se realizar no seu trabalho. Muitos poucos acabam se realizando por quê? Porque se existe a insatisfação geral, o que vai acontecer na sociedade capitalista? Vai implodir, vai romper, tem conflito. Então, de vez em quando, olha, vamos manter alguns setores, vamos manter algumas leis, para quê? Para a gente acalmar, tranquilizar, anestesiar o nosso povo. Né? Aí eu dei o exemplo semana passada lá em Rondônia, para o pessoal disso daí, falando então da cesta básica, Bolsa Família, né? E aí uma senhora lá recebe a Bolsa Família, ela viu, olha, sempre achei que a Bolsa Família era a salvação da minha família, mas agora você falando eu entendi que a Bolsa Família é um cala-boca. Para eu não exigir mais coisas, para eu não exigir uma outra sociedade, para eu não exigir, né, outras condições de vida, o Bolsa Família me deixa já satisfeito. Agora, o que é Bolsa Família? 50, 70 reais por mês, para quê? O que mantém uma